Muito obrigado, Eurípides, pelas suas palavras carinhosas que eu recebo de bom grado, embora o seu entusiasmo de amigo muitas vezes nos comprometem na responsabilidade. E depois de tudo isso que vocês ouviram, eu tenho que dar conta do recado. Eu sou de Mirassol. Mirassol é uma grande cidade, uma das maiores cidades deste país. E ao receber essa mensagem lá fora, a tarefa do missionário, me ocorreu fazer uma pequena mudança no tema que nós tínhamos preparado. Todos receberam essa mensagem e a primeira frase está muito ligada a este quadro que me emociona. O codificador, Amélie Baudet lá no fundo, auxiliando, colaborando, apoiando. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Só essa primeira sentença dá para que nós possamos comentar nesta noite a grandeza, a importância do trabalho do missionário professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. Porque hoje nós estamos com tanto material técnico, pedagógico, científico, gráfico, a mídia, a informática, tantos recursos valiosos, preciosos, que facilitam a divulgação da doutrina espírita. Mas se nós recuarmos 150 anos atrás, quase 160 anos atrás, quando o professor começou as suas primeiras experiências, as primeiras anotações, nós vamos imaginar aquelas laudas de papel, um papel pardo amarelado, tipo papel jornal, com aquela pena, que era pena de ave mesmo, nem a pena de aço ainda não existia, com aqueles tinteiros molhando e usando mata-borrão, apagando à luz de lampião, noites adentro, para que em 14 anos elaborasse a obra da codificação. Ele desencarnou de cansaço, meus irmãos. O aneurisma que ele sofreu, segundo o Dr. Demeure, que era seu médico, foi de esgotamento, de tanto trabalho. Durante o dia, ele se dedicava à contabilidade de várias firmas, de várias empresas. Era professor, precisava sobreviver. E ele chegou mesmo até a sofrer a crítica de que ele vivia do espiritismo, que ele vivia da venda dos livros espíritas, quando, na verdade, ele chegou à falência, porque utilizou todos os recursos que ele tinha para não interromper a sequência da publicação dos livros e da coleção de 12 volumes da Revista Espírita. Nós estamos diante de um gigante, meus irmãos. Nós ainda não sabemos avaliar e valorizar o trabalho do nosso codificador. Chega a emocionar-nos quando ele mandava moedas para as pessoas necessitadas, colocava com mensagens espíritas e embaixo ele colocava da parte dos bons espíritos. Nunca punha o seu nome. Moedas que ajudavam aquelas pessoas necessitadas no inverno a comprar carvão, a comprar lenha, para não morrer
a frio, como a gente vê no filme Os Miseráveis, de Victor Hugo. Por isso, eu pensei em prestarmos uma homenagem ao grande codificador do Espiritismo. Estamos completando 150 anos de fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em janeiro de 1858. Reparem os irmãos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O primeiro centro espírita que foi criado, já devotado, dedicado ao estudo. Porque ele sempre teve em mente que a doutrina espírita seria uma doutrina de estudos, uma filosofia, uma ciência de um caráter moral, religioso, mas que, sobretudo, deveria ter à sua frente o estudo, o conhecimento. Andamos 150 anos no mundo todo, o desenvolvimento da doutrina espírita, e a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil, conforme nós vemos no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, e no livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelas mãos abençoadas do inesquecível, saudoso Francisco Cândido Xavier, que deu continuidade à obra da codificação. Porque o próprio Kardec afirmou que a doutrina espírita não estava pronta, não estava acabada. Era apenas o começo de uma grande revolução no pensamento histórico da humanidade. E nós vamos ver aqui no finalzinho da mensagem uma coisa muito interessante que fala exatamente disso que nós estamos agora nesse momento falando. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido, com as suas instituições, havia atingido um período de grandiosas transformações, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras, e o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo, reconduzindo, porque haviam se afastado. A Europa já vivia um momento de descrença. A religião era uma palavra desgastada, uma palavra antipática. Daí então surgiu uma onda de materialismo, porque tudo que se falava de religião era a respeito dos dogmas, das condenações, das castrações, do pecado. E a humanidade tinha sede de uma grande abertura filosófica no pensamento, algo que pudesse explicar a nossa origem, a nossa natureza, o nosso destino. E Allan Kardec começa definindo o Espiritismo dessa forma. É a ciência de observação que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E a relação que existe entre os dois planos, o mundo material e o mundo espiritual. Aí estava evidente a presença da mediunidade, este canal de luz que estabelece o intercâmbio entre os dois planos. Então a mediunidade abençoada, a mediunidade com Jesus, a mediunidade responsável, foi o canal, foi o instrumento através do qual veiculou toda a gama de ensinamentos trazida pelos Espíritos. Hoje muita gente confunde mediunidade com espiritismo, achando que é a mesma coisa. E nós sabemos, mediunidade é mediunidade. Sempre existiu em todas as épocas o intercâmbio espiritual.
É tão notável, interessante, que já Moisés, no Deuteronômio 18, recomendava aos judeus saídos do Egito da escravidão que, ao chegarem à terra prometida, não consultasse os adivinhos, os necromantes, as pitonisas, os pitons, hierofantes, os oráculos, que não eram outra coisa senão médiums. E aí está um registro histórico que comprova a realidade do intercâmbio entre os dois mundos. Porque Moisés não se daria o trabalho de recomendar esta proibição a algo que não existia. E aqui entre nós, meus irmãos, se a mediunidade naquela época, através dos adivinhos, através dos oráculos, estava à disposição das criaturas humanas apenas para consultas, curiosidades, soluções de problemas transitórios, dos velhos problemas que sempre tivemos e vamos ter enquanto não se promover dentro de nós a transformação moral a que se propõe no Livro dos Espíritos. Que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, procura hoje ser melhor do que foi ontem, amanhã melhor do que é hoje, e trabalha incessantemente combatendo suas más tendências, suas imperfeições, seus defeitos, na busca do aperfeiçoamento. Recordando que Jesus afirmou: sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E como é que nós vamos entender isto? Como pode Jesus nos recomendar alcançar a perfeição se nós não temos tempo e espaço, numa existência curta, numa trajetória do berço ao túmulo, menos de um século de vida, alcançar a plena sabedoria, alcançar todas as virtudes? Como é que nós poderíamos implantar o reino de Deus dentro de nós, se nós não tivéssemos o tempo necessário, a oportunidade necessária para isso? Bem se vê que Jesus falava na dimensão do tempo, nas reencarnações sucessivas, que nós teríamos todo o tempo do universo, mas esse sede perfeito, a linguagem sempre imperativa de Jesus, quer dizer, buscai, ide, sempre no imperativo. A oportunidade estava aberta. A reencarnação é a grande lei que realmente traz uma explicação sobre a justiça divina. É impossível entender a justiça divina sem a reencarnação. Como pode uma criatura vivendo num mundo como o nosso, expiações e provas, tribulações, limitações, enfermidades, uma vida que a gente sabe de lutas, e ainda preocupar-se com a perfeição? Naturalmente, Jesus estava falando da oportunidade que nos é concedida através da reencarnação. E Kardec, muito sabiamente, formula uma pergunta aos espíritos: qual o limite das reencarnações? Não há limites. Reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para podermos atingir esse patamar a que se refere Jesus. A perfeição, a plenitude e a sabedoria total. Sem isto não é possível. As desigualdades sociais, meus irmãos. Seres que nascem com inteligência brilhante, seres que nascem limitados, limítrofes, atormentados, com sérios problemas mentais, alguns na miséria total, outros na opulência, uns lindos, maravilhosos corpos, perfeitos, outros aleijados, defeituosos, marcados. Mas Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bom, Deus é onisciente, onipresente, sabe tudo, conhece tudo. Se Ele é perfeito, a sua obra tem que ser perfeita.
E por que a sua obra não é perfeita? Na essência ela é perfeita, na forma não. Porque a forma é transitória. Estamos de passagem. Somos espíritos, estamos reencarnados. É passageiro, é rápido. A grande meta é o mundo espiritual. Daí entendermos que somente a reencarnação, a lei das oportunidades, é que vai nos conferir esta avaliação, essa forma de interpretar que há justiça no universo. Que as leis de Deus, todas elas são imutáveis, perfeitas, estão voltadas para o nosso progresso, para a nossa evolução. Kardec já afirmava que o progresso é uma lei da natureza. É uma fatalidade. Temos que evoluir, queiramos ou não. E diz mais, aqueles que não se esforçarem, aqueles que não quiserem evoluir, serão arrastados pela força mesma dessa evolução, desse progresso. Se nos dias de hoje alguém quiser viver na idade da pedra, evidentemente não conseguirá. Porque terá que desfrutar de todas as conquistas materiais e espirituais que nós alcançamos. A evolução, portanto, é uma fatalidade. Sabemos que existem duas grandes leis que regem os nossos destinos: o determinismo e o livre-arbítrio. O determinismo, como está colocado no Livro dos Espíritos, a fatalidade para as coisas grandes e importantes da nossa vida. Mas o livre-arbítrio prevalece sempre. Somos livres para agir. A nossa vontade, por mais fraca que seja, ela é livre. Somos condutores do nosso destino, construtores do nosso destino. Aliás, Jesus já nos advertia: a cada um será dado segundo as suas obras, nem mais nem menos. Aí está um enunciado profundo de justiça. O que são nossas obras? Tudo que fazemos, que pensamos, a nossa atuação na vida. O apóstolo Paulo repetia, com outras palavras: tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E diante do comportamento da vida, fazer ou não fazer, certo ou errado, Jesus ofereceu-nos uma medida infalível: fazei aos outros aquilo que gostaríeis que os outros vos fizessem. Isto é fantástico, meus irmãos. Como pode Jesus, com simples palavras e com palavras simples, definir algo que interfere em nosso destino? Fazei aos outros aquilo que gostarias que os outros vos fizessem. Quem é que vai ter dúvida se está agindo bem ou mal? É só se colocar no lugar do outro, daquele que vai receber a ação, daquele a quem nós vamos nos dirigir, e sentir qual seria a nossa reação se alguém fizesse isto ou aquilo contra nós, ou para nós. Coisa simples. Se toda a humanidade fizesse isto, nós resolveríamos mais de 80% das nossas diferenças, dos nossos problemas, dos nossos conflitos, e a paz no mundo seria praticamente estabelecida. Pois que todos nós estaríamos empenhados em fazer o melhor, porque eu quero receber o melhor. Todos nós só faríamos o bem, porque queremos receber o bem. Só faríamos aos outros
aquilo que nós queríamos que os outros nos fizessem. Veja como Jesus era portador de uma sabedoria infinita. Simples palavras, como diz Divaldo Franco. Ele dizia praticamente o que todos diziam e o que os outros diziam, mas ninguém dizia como ele dizia. E cada vez mais atualizado. Não sei se os irmãos notaram a literatura que tem saído ultimamente, de psicólogos, cientistas, pesquisadores. Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus, o maior terapeuta de todos os tempos. É o ser mais biografado da Terra. Segundo as estatísticas, mais de 500.000 biografias foram escritas a respeito de Jesus. Disse ele: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Por quê? Porque as palavras dele, como ele dizia, tudo que eu digo não vem de mim, mas do meu Pai que me enviou. O que quer dizer? Fazer a vontade do Pai era cumprir a lei. A lei que foi estabelecida no universo desde todas as épocas. Nada é improvisado no universo. Tudo está rigorosamente estabelecido dentro de uma perfeição, de uma justiça absoluta. Então, aqui, diz a mensagem, coube ao missionário leonês a missão de restabelecer o entendimento a respeito da vida, da morte e da justiça. Nenhuma filosofia, nenhuma religião na Terra trata do assunto morte, desencarnação, com tanta propriedade como a doutrina espírita. É um assunto que muita gente evita, por ignorância. Pura ignorância por desconhecimento. Porque se existe uma coisa certa nesta vida, é a morte, que nós chamamos de desencarnação. Algumas pessoas, por descuido, falam desencarne, uma palavra que não existe e nunca existiu. A palavra correta é desencarnação, reencarnação, encarnação. Consulte nos dicionários. Mas então a morte para nós, eu estou dizendo morte porque é mais marcante, representa apenas e pura e simplesmente a libertação. A grande libertação. Quem está bem na Terra, cumpriu com seus deveres, estará muito melhor do outro lado. Porque a nossa vida no mundo espiritual é a sequência da vida material. Não há saltos. Ninguém se transforma em anjos ou demônios pelo fato de morrer. É bem verdade que, de um modo geral, todos nós, quando estamos diante de um esquife, de alguém que faleceu, coitado, era tão bom. Todo mundo vira bom, graças a Deus. Porque se vibrarmos o contrário, ele vai sofrer as consequências. Pelo menos ele vai refletir que todos estão encarando como sendo uma pessoa boa. Quando nós tivermos uma cultura que aceita a morte como sendo um passo natural da vida, a continuação da vida, a nossa conduta será completamente diferente. Por quê? Porque nós não vamos fixar os conceitos de vida na trajetória do berço ao túmulo. Em direito, a nossa vida se encerra na Terra com a certidão de óbito. Ali está o de cujos, não tem mais nenhuma atuação social. Por isso que naquele processo famoso da família Humberto de Campos, requerendo os direitos autorais do escritor Humberto de Campos, morto, desencarnado, não pôde estabelecer uma sentença. Não havia como, não havia base jurídica para ele decretar se era ou não era Humberto de Campos. Se tinha ou não tinha direito. Estaria decretando a imortalidade da alma. E isso não é atribuição da justiça humana.
É uma questão teológica, transcendental. Fez-se um acordo, mudou o nome e passou a ser Irmão X. Isso está narrado no livro do Dr. Miguel Timpone, A Psicografia ante os Tribunais. É uma obra muito curiosa, que narra todo este processo com todos os detalhes. E Chico Xavier foi intimado a comparecer em audiência e a provar a sua mediunidade. Afinal, o que é psicografia? O senhor pode dar uma demonstração do que é psicografia? E ali estava Chico Xavier com lápis e papel. E dizia: eu não posso garantir, porque não vem de mim. O telefone toca de lá para cá. O meu telefone é um telefone sem disco, sem números. Não tem como ligar. Ele fica aí. Se ele tocar, eu atendo. Mas eles é que chamam. Eu não posso exigir nada. E o telefone tocou. Simbolicamente, bem se vê. E ele toma do lápis. Mas toma com as duas mãos e escreve celeramente. Com as duas mãos, psicografando assuntos diferentes, temas diferentes. Ali estava uma demonstração de psicografia. Algo que é impossível realizar, meus irmãos. Psicografou também de trás para diante, como fez Divaldo Franco no Congresso Espírita de Paris, dos 200 anos do nascimento de Allan Kardec. Nós estávamos lá presentes. E há o vídeo, há o filme por aí, à venda, do Congresso Espírita de Paris, quando Divaldo Franco psicografou em francês, de trás para diante, uma mensagem de saudação aos congressistas de todo o mundo que se encontrava em Paris naquela data. Demonstração cabal da prova da imortalidade da alma, da presença dos espíritos em nossas vidas, como está colocado na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos? Sim, muito mais do que supões. Reparem os irmãos, eu tive o cuidado de consultar. Não é interferem os espíritos em nossas vidas. Eles não interferem. Influem. E não é em nossas vidas, é em nossos pensamentos. Tecnicamente é assim que é correto. Porque às vezes eu tenho ouvido as pessoas dizerem que os espíritos interferem em nossas vidas muito mais do que supomos. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles influem em nossos pensamentos, sugerem, mas a decisão é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Porque se der certo, foram os espíritos. Se der errado, foram os espíritos. Temos sempre uma saída e uma desculpa. E como é que fica o nosso livre-arbítrio? Atribuímos a eles a responsabilidade. Então eles sugerem. Os espíritos nunca impõem. Daí, tomamos sempre os cuidados na casa espírita, que espírito superior, mentor, espírito de luz, não interfere no dia a dia da casa espírita. Não vai dizer que esse salão aqui não deve ser branco e sim cor-de-rosa, que no estatuto deve constar isso e não aquilo, que a diretoria deve ser composta da seguinte forma. Os espíritos não interferem, meus irmãos. Se o centro espírita estiver com essa orientação, está nas mãos de espíritos zombeteiros, irresponsáveis. Esse é um trabalho nosso, humano, nós é que temos que realizá-lo. Para isso, Deus nos dá a inteligência, a capacidade, o livre-arbítrio. Então, esse cuidado que Allan Kardec teve de traçar no Livro dos Médiuns um modelo de um estatuto de centro espírita, pensar no futuro do espiritismo, das sociedades espíritas, como seriam conduzidas as reuniões espíritas. A gente vê a inteligência de Allan Kardec na formulação das perguntas.
Porque qualquer entrevista, meus irmãos, isso eu sempre ouvi de Divaldo, a entrevista é boa, é importante, positiva, produtiva, quando o entrevistador sabe perguntar, pergunta com inteligência. Porque se ele não souber aproveitar a capacidade do entrevistado, fazendo perguntas banais, como aconteceu com Divaldo Franco no tempo da Manchete, a grande revista, Manchete que alguns aqui devem ainda se recordar, foi a Salvador, uma jovem jornalista entrevistar Divaldo, e ali estavam as crianças em volta, e ela chega toda vaporosa do Rio de Janeiro, e a primeira pergunta que faz a Divaldo: Divaldo, como é a sua vida sexual? As crianças riram e perguntaram: queremos ver o que é que ele vai dizer. Queremos ver como é que o velho vai sair dessa. Porque a juventude é sempre curiosa. Divaldo disse assim: bem, como é a sua, minha filha? Normal? A minha também. Saiu de baixo, como diria Chico Xavier. Um repórter perguntou a Chico Xavier: Chico, é verdade que você é homossexual? Eu sei lá, meu filho, o que significa isso. Eu nem sei o que é essa palavra, nunca ouvi essa palavra. Vocês da cidade, vocês ilustrados, inteligentes, vocês é que sabem o que é isso. Eu não sei o que é isso não, meu filho. Nunca ouvi essa palavra. Quer dizer, o repórter saiu dali desconcertado. Sabedoria. Sabedoria, meus irmãos. Então a doutrina espírita é esse corpo doutrinário que abrange filosofia, ciência, ciência de observação, como disse Kardec. E o resultado moral, as consequências morais, que se traduzem por uma convicção religiosa. O velho mundo estava acabado. Era necessário renovar os pensamentos, abrir as portas da esperança para a humanidade, mostrando o verdadeiro caminho da vida, o verdadeiro objetivo da vida. Daí ele começar com essa definição. O Espiritismo é a ciência de observação que estuda a origem, de onde viemos. Daí a Gênese foi escrita exatamente para falar da nossa origem, do evolucionismo, das espécies, da evolução, de onde nós viemos, como foi o começo de tudo. A natureza, espírito, perispírito, corpo, evolução, reencarnação, a natureza do ser, a nossa constituição e o destino dos espíritos, a vida espiritual. A evolução não cessa nunca. Quando as religiões tradicionais, sem agora citar nomes, mas as velhas teologias, estão paradas no tempo e no espaço, atreladas aos seus profetas, aos seus livros sagrados, não evolui, não progride. E já Kardec, naquela época, tinha uma visão profunda. O Espiritismo marcha ao lado da ciência. E se um dia a ciência comprovar que ele está falho num ponto, abandonemos esse ponto e sigamos a ciência. Ele está atualizado. Estamos falando de clonagem, o Espiritismo tem uma resposta. Mas estamos falando de cremação de cadáveres, o Espiritismo tem a resposta. Estamos falando de embriões, transplantes. Tudo isso o Espiritismo estuda, porque disse Kardec, se uma nova verdade se revelar, o Espiritismo a absorverá. E absorveu. Nós discutimos tudo. O assunto é divórcio, o Espiritismo tem uma posição. Agora, é claro que tudo em termos de recomendação, de exposição, porque o Espiritismo não impõe nada. Não existe imposição, existe exposição, esclarecimento.
Não há proibições. Não existe proibições. Os senhores não veem aqui nenhum cartaz proibindo coisa nenhuma. Quando muito, pede-se para não fumar. Mas hoje em dia nós estamos tão educados, graças a Deus, que nem mais precisamos dessas advertências. Porque nós estamos fundamentados também nos princípios paulinos, como já dizia Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos o livre-arbítrio. Se alguém nos oferece um cigarro e nós dizemos, muito obrigado, às vezes a pessoa diz, é verdade, você é espírita, os espíritas não podem fumar. Podem, tem boca. Todo mundo que tem boca pode fumar. Eu sempre cito o meu caso, né? Eu sempre dizia que eu sou diabético. O Divaldo disse, você não é diabético, Miguel, você está. Muda o verbo. Realmente eu passei a raciocinar de lugar, eu estou diabético. E às vezes a pessoa fala assim, fizemos aqui um pudim maravilhoso, você aceita? Lá na casa da Maria faz uns doces, eu vou lá e... você não pode, é verdade, puxa, você não pode. Eu digo, posso. Como que pode? Você não é diabético? Não, eu estou diabético. Mas você não pode comer doce, porque todo mundo fala não pode, né? Eu posso comer doce. Mas por que pode se você é diabético? Eu tenho boca, tenho estômago, tenho tudo. Tenho todo o aparelho próprio para comer o que eu quiser, até veneno. Agora, não devo. É diferente. Posso, mas não devo. Quanta coisa a gente pode, mas não deve. E quanta coisa a gente deve, mas não pode. Não é mesmo? É engraçado. Então, meus irmãos, eu vejo na doutrina espírita essa escola de sabedoria. Aquela arte de viver corretamente, viver com sabedoria. Viver com sabedoria, né? Isso é lindo, meus irmãos. É uma doutrina libertadora. Profundamente libertadora. É consoladora. É o consolador prometido. Mas Emmanuel nos advertiu através de uma mensagem, através de Chico, dizendo o seguinte: o Espiritismo é consolador, é consolação, mas antes de tudo é libertação. E é isso que a gente tem que buscar na casa espírita, a nossa libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente fica pensando, mas como libertar? De quê? Será que Jesus estava insinuando que nós somos prisioneiros? Escravos? Sim, somos, de um certo modo, somos prisioneiros e escravos. Do quê? Da ignorância, do medo, da superstição, e tantas coisas que constituem embaraços para o nosso progresso. Quanta gente, a ignorância, o medo, a insegurança, que gera todos esses conflitos, a depressão, o estresse. Tudo isso é porque a pessoa ainda não conhece a sua natureza. O Espiritismo estuda a nossa natureza. Fala dos nossos pensamentos, que eles são responsáveis pela somatização, pelas vibrações, das doenças, das enfermidades. Ele mostra que as doenças e enfermidades são efeito e não são causa. Tudo começa, a matriz do karma é no pensamento, que gera o sentimento que produz a enfermidade. Então a doutrina espírita é a arte de viver corretamente. É a arte de viver segundo as leis da vida, segundo as leis espirituais. Aquelas leis que Jesus se reportava. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Encerrando a nossa palestra, nossa conversa desta noite, recordamos a parábola do colecionador de pérolas. Havia um homem, disse Jesus, que colecionava pérolas e tinha uma coleção imensa de pérolas. E por toda a parte onde ele encontrava uma pérola que não possuía, adquiria e adicionava
à sua coleção. Um dia chegou um mercador e trouxe uma pérola rara, como nunca vira, como nunca existira. E ele ficou fascinado por aquela pérola e disse consigo: eu tenho que adquiri-la, custe o que custar. E foi ao mercador. O mercador disse: podemos negociar. O senhor é colecionador? Sou. Gostaria de ver a sua coleção. Trouxe a coleção, exibiu-a. Era linda, era grande. Mas o possuidor da pérola disse: há uma condição. Eu posso vender a minha pérola em troca de toda a sua coleção. Mas isso é um absurdo. Uma pérola em troco de uma grande coleção é pegar ou largar. O senhor é que quer. A pérola é minha e eu peço o preço que eu acho que vale. E ele ficou fascinado. Perdeu a paz, perdeu a tranquilidade. E disse: eu vou adquirir essa pérola. E adquiriu. Entregou toda a sua coleção e ficou com aquela pérola maravilhosa, extraordinária. E disse Jesus: essa pérola é o reino de Deus. É o reino dos céus. Veja a pedagogia de Jesus. A magia da sua forma de ensinar. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando como se ele tivesse falado isso ontem. E daí? Ele ficou com aquela pérola. Aquela pérola era o reino dos céus. Atravessou toda a existência colecionando pérolas. Como nós outros na vida. Somos colecionadores. Todos nós colecionamos. Vícios, defeitos, hábitos. Todos nós temos as nossas pérolas, aquelas que nós valorizamos. Aquele tesouro que Jesus se referia assim: onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Nós nos empenhamos. Então, meus irmãos, quando a gente encontra esta pérola chamada doutrina espírita, tudo mais perde o valor. Ou por outra, diminui o valor relativo que nós aplicávamos. Quantos vícios nós abandonamos, quantos hábitos nós abandonamos, quantas questiúnculas nós abandonamos, porque agora estamos numa nova escola, numa nova visão. Nós agora possuímos a grande pérola da iluminação, a grande pérola do conhecimento, do esclarecimento. E a essa liberdade que Jesus se reportava. Conhecemos a verdade e ela abre as portas do infinito para a nossa libertação espiritual. Que Deus nos ajude. Obrigado.